Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A aula de hoje é a aula 9 e o tema é Sistema Consonantal, consoantes nasais e laterais. As leituras são as mesmas que eu já tinha indicado para as oclusivas e fricativas, Câmara Júnior, parte 5, as vogais e consoantes portuguesas, nas partes desse capítulo referentes às consoantes, Calu e Leite, capítulo 3, descrição fonológica do português, na parte 1, sobre o sistema consonantal, e eu acrescento um artigo de Pinho e Margotti, a variação da lateral pós-vocálica lê no português do Brasil, que é específico sobre um dos temas dessa aula. Lembro a vocês que estamos fazendo a descrição do sistema consonantal, levando em consideração a possibilidade de as consoantes estarem em posição de onset e em posição de coda, como é a distribuição dessas consoantes no português. Consoantes nasais. São 3 as consoantes nasais: me, ne, nhê. Uma consoante bilabial, uma consoante alveolar e uma consoante palatal. Na posição de onset, na posição de abertura de sílaba, temos o me ocorrendo com capacidade opositiva, mata e mama. Lembrando que eu estou sempre mostrando a vocês a posição de onset no início de vocábulo e a posição de onset no meio de vocábulo, embora ambas sejam de abertura de sílaba. Ne em posição de onset, nata e mana, inclusive são pares opositivos, mata e nata, mama e mana. Nhe em posição de onset, nhaca e manha. Esse fonema não é muito comum de ocorrer em início de vocábulo, são poucos os vocábulos da língua em que ele aparece, é mais comum na posição intervocálica, ou seja, abrindo sílaba, mas já no meio da palavra, estando entre duas vogais. Mesmo assim, é um dos fonemas do português. Também há alguma discussão em relação à sua realização fonética, né? Às vezes nós temos uma realização de fato consonantal e às vezes uma realização de um i, nhaca, né? Uma semivogal nasalizada, uma semivogal i, formando um ditongo com a vogal da sílaba. Mas em termos fonológicos, consideramos sim a existência desse fonema. Então vamos para a posição de coda, posição de travamento de sílaba, posição de fechamento de sílaba. O me de mata aparece fechando sílaba, como na palavra campo. O ne de nata aparece também fechando sílaba, como na palavra manto. E aí, evidentemente, não há como falar sobre isso sem que haja uma discussão. Será que de fato nós temos essas consoantes nasais ocorrendo nessa posição ou a nasalidade pertence à vogal? Essa discussão vai ter lugar quando chegarmos no sistema vocálico. Não vou levar adiante essa discussão agora. Por hora, eu vou manter a orientação de Câmara Júnior. A orientação de Câmara Júnior é de que nós temos, de fato, uma consoante aqui em posição de travamento de sílaba. Uma consoante que reúne tanto a bilabial quanto a alveolar, sendo representadas as duas por um arquifonema que representa o que sobra dessas duas quando aparecem em posição de coda, a sua nasalidade. Então temos uma consoante nasal indistinta, que pode se realizar como bilabial, pode se realizar como alveolar, dependendo do contexto seguinte, como temos aqui P, uma bilabial, então a realização tende a ser bilabial se houver realização consonantal, e uma alveolar. Diante de uma consoante alveolar, a tendência é de que as duas se harmonizem em termos de ponto de articulação, embora não seja garantido que nós realizemos foneticamente sempre uma consoante nasal nesse contexto de coda. Muitas vezes nós fazemos a realização apenas da vogal nasalizada. No entanto, para a Câmara Júnior, havendo ou não foneticamente a realização dessa consoante, nós temos fonologicamente um elemento que é o arquifonema nasal presente no vocábulo.
As consoantes nasais me e ne neutralizam-se em posição de coda silábica, gerando o arquifonema nasal ne. Atente-se para o fato de que nos vocábulos que se grafam com til, também há a presença de uma consoante nasal travando sílaba. Lã tem 3 fonemas na interpretação de Câmara Júnior. Fonema lê, fonema a, e a nasalidade pertence à sílaba. Ela está marcada pela presença de uma consoante nasal. A nasalidade não pertence a essa vogal. Maçã, nós temos 4 letras, mais 5 fonemas no vocábulo. O 5º fonema é uma consoante travadora de sílaba, uma consoante nasal, que reúne essas 2 consoantes que, em posição de onset, têm capacidade opositiva, mas em posição de coda perdem essa capacidade. Campo, com uma consoante bilabial, ou campo, com uma consoante alveolar, ou campo, sem realização de consoante alguma, apenas com a nasalidade já posta sobre a vogal, levam a uma mesma significação. As consoantes laterais, são 2 as laterais, uma lateral alveolar, lê, e uma lateral palatal, lhe. Na posição de onset, a lateral alveolar aparece em lata, aparece em mala. A lateral palatal aparece em lhama e aparece em malha. Também não é muito comum no português a ocorrência desse lhe em posição de abertura de sílaba. É mais comum nós encontrarmos essa consoante também em contexto intervocálico, posição de onset, no entanto, já numa sílaba interna ao vocábulo. Também pode-se discutir a existência desse fonema e principalmente as suas realizações fonéticas no português, muitas vezes também gerando um ditongo, lhama, lhama, um lê, uma semivogal i e um a, ao invés de uma consoante palatal lhe. Mas são discussões de interpretação fonológica nas quais não vamos entrar. Vamos nos ater à interpretação fonológica que está numa das leituras de base, Câmara Júnior, e também na segunda leitura de base, que é o livro de Nakalu e Ione Leite. Em posição de coda, não temos o lhe, ele não aparece no português, travando sílaba, mas temos o lê. Caldo, por exemplo. Vejam que pela própria pronúncia que eu fiz, caldo, eu estou contradizendo o que acabei de afirmar. Eu disse a vocês que temos um lê em posição de coda, mas a minha pronúncia não foi com uma consoante, a minha pronúncia foi com uma semivogal U, caldo, e não caldo. Estamos diante de um fato fonético, estamos diante de um fato fonológico. Essa variação é simplesmente uma variação fonética, ora esse fonema aparece, ora ele é substituído pela semivogal U, ou estamos aí diante de um fenômeno maior, um fenômeno não só de variação linguística, mas de mudança linguística, em que pé está a mudança das laterais em posição de coda na língua portuguesa. É em relação a isso que eu vou daqui a pouco falar do artigo de Pinho e Margotti, mas vamos ver aqui. A consoante lateral alveolar lê se realiza como U em quase todo o território brasileiro, resistindo ainda em localidades do sul do país, realizando-se nessas localidades como uma lateral velarizada al, caldo, em posição de coda, na fala dos mais velhos. Este é um processo de mudança linguística praticamente concluído. O que é um processo de mudança linguística? Nós temos o processo de variação, que é inerente a todas as línguas, em que uma ou mais formas linguísticas levam para uma mesma significação. Isso é variação linguística. Tangerina e mexerica são 2 vocábulos que levam para uma mesma significação. São 2 nomes que nós temos para uma mesma significação. Os 2 nomes estão em relação de variação linguística. Quando uma das formas começa a substituir a outra na língua, começa a ser mais usada, nós estamos diante de um processo de mudança linguística. No caso da consoante lateral, temos um processo de mudança linguística praticamente concluído.
Mas, vejam só, este é um processo de mudança linguística praticamente concluído, acabei de dizer, né? No entanto, para fins de representação fonológica, já adianto que vamos seguir a proposta de Câmara Júnior, considerando que a oposição entre os fonemas ainda está ativa. E, embora eu vá mostrar mais adiante como a lateral vem performando no português, né, com os dados mais recentes, que são os dados do Atlas Linguístico do Brasil, digo os dados mais recentes em termos de um grande painel da língua portuguesa, tá? É claro que desde a publicação do Atlas em 2014 já pode ter havido publicação de dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre esse tema, então estou me referindo aí a uma publicação larga em termos de Brasil, em termos de representatividade dos falares brasileiros. E justifico a minha escolha, né? Primeiro que a leitura de base que estamos fazendo é Câmara Júnior, é claro que estamos aqui também para refutar, não é, algumas posições que estão presentes na obra do Câmara Júnior, mas é uma questão de escolha fonológica, né? Diante do processo de mudança linguística para a representação. Diante do processo de mudança linguística, ou nós apontamos para o passado, ou nós apontamos para o futuro, né? O que é o futuro? A semivogal U, o fonema U, vamos discutir isso depois, né? Na sua variante semivocálica, substituir o fonema LE na posição de coda nos vocábulos onde originalmente esse LE aparece, né? Então, esse é o processo de mudança. Está concluído? Não, ele é praticamente concluído. Então, uma escolha é usar a representação que já aponta para o futuro. Olha, ainda não está concluído, mas já vamos dizer que o LE não existe mais como fonema em posição de coda no português brasileiro. Então, vamos passar a representá-lo como a vogal U em posição de semivogal aqui, como semivogal, né? Outra posição seria: vamos esperar o processo de mudança linguística se concluir na língua, não sei, mais 50, 100 anos, 150, não sei mais quantos anos, talvez 2 ou 3 gerações, em 2 ou 3 gerações esse processo esteja concluído, mas vamos esperar que ele esteja de fato concluído no português e aí sim é que nós vamos mudar a representação. Enquanto não estiver concluído, vamos continuar dizendo, olha, ainda que para um número mínimo de falantes, o LE ainda é capaz de opor significação, de modo que palavras como mal e mal ainda são palavras distintas fonologicamente no português para um pequeno grupo de falantes, mas a oposição ainda existe. Para a maioria dos falantes no português brasileiro, a oposição não existe mais, mas ainda há uma parte da população que mantém essa oposição. Então, considerando isso, considerando em atenção a essa parte da população, vamos continuar dizendo que o LE é capaz de travar sílaba em português. São escolhas fonológicas. Poderemos escolher uma representação ou outra, o fonema U entre barras. Eu estou optando por continuar com a representação do Câmara Júnior, que afirma que a consoante lateral LE, embora costume se vocalizar no português, é capaz ainda de travar sílaba na língua. Então, nós temos aqui, já citando Pima e Margot, uma carta linguística de um atlas, que é o Atlas Linguístico Etnográfico da região sul do Brasil, o ALERS, que foi lançado em 2002, né? Então, os dados foram recolhidos até aí e a obra foi publicada em 2002. Então, o que o ALERS mostra, né? Nós temos aqui a carta calção, que vai mostrar como esse LE é produzido em todas as localidades que foram inquiridas no Atlas. Então, eu estou pegando aqui a carta com a análise já feita por Pima e Margot. A carta originalmente não tem essa identificação de áreas, essa arealização, né? E os autores do artigo sobre a lateral fizeram a arealização para que ficasse mais claro para a gente
como esse lê é realizado nos 3 estados da região sul. Então, lê e predominam nos 3 estados, excetuando, se não me engano, as capitais, mas predominam nas localidades. Aliás, as capitais não aparecem aí, né? O Ahlers tem informantes rurais e de baixa ou nenhuma escolaridade. Essa é a amostragem desse atlas, tá? Então, temos TEP, consoante retroflexa, a semivogal U, e essas são as realizações que mais aparecem. Vejam que a semivogal U está numa região pequena, né? Então, voltando aqui para ver os comentários sobre essa carta que os autores fazem e especialmente os comentários sobre a população que foi ouvida para esse atlas, né? Os estudos realizados pelos pesquisadores do Atlas Linguístico Etnográfico da região sul do Brasil, o Ahlers, com informantes rurais e de baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade, confirmam a predominância da lateral alveolar ou da correspondente velarizada no item calção, que está aqui no mapa 37. A área de predominância do lê alveolar ou velarizado, destacada em azul no mapa, ocupa a maior parte do espaço geográfico. A substituição da lateral por um rótico, róticos são as qualidades de R, vamos falar dos róticos na próxima aula, que é um TEP no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e um R retroflexo no Paraná, está associada ao percurso de tropeiros em áreas do Planalto Serrano, Maizal e no Nordeste paranaense. Então vejam aqui, eles citam, né, esse estudo como um estudo que mostra percentualmente as áreas em que... a presença da variante vocalizada segundo o grupo étnico. Então, vejam que metropolitanos correspondem a 91% dos que fazem a vocalização da lateral, realizam a lateral como a semivogal U. Alemães, 20%, de origem alemã, 20%, italianos, 23%, fronteiriços, 27%. E os autores comentam, de certa forma, a preservação da lateral alveolar na região sul do Brasil pode ser associada, em parte, aos contatos linguísticos com a língua espanhola em áreas lindeiras, ver estudo de Espiga, 2001, entre outros, relativamente ao português de fronteira dos Campos Neutrais, Chuí e Santa Vitória do Palmar, e com línguas de imigrantes, notadamente as línguas italiana e alemã. Essa é a justificativa para que a gente tenha ainda uma incidência tão grande de realizações não vocalizadas. Essas ocorrências já são as ocorrências contabilizadas a partir dos dados do Atlas Linguístico do Brasil, que é uma obra cujo lançamento se deu em 2014, nos seus 2 primeiros volumes. Então, temos aqui na região norte, para a lateral lê, nenhuma ocorrência nas capitais do norte. Para a região nordeste, também nenhuma ocorrência da realização fonética como lateral, apenas outros tipos de realização, como semivogal U ou com apagamento, como 0. Para o Nordeste, em Maceió, houve 2 ocorrências como rótico, como alguma qualidade de E. Centro-Oeste, nós temos uma realização em Goiânia, como consoante alveolar, uma realização em Campo Grande, como uma lateral velarizada, em que a ponta da língua está voltada para trás, na cavidade orofaríngea, mas o predomínio continua sendo de realizações vocalizadas, com a vocalização da lateral. No Sudeste, também nenhuma realização nas capitais que foram ouvidas para nenhuma realização lateral para esse lê em coda silábica, predominando mais uma vez as realizações como semivogal. E na região sul, Curitiba e Florianópolis também não apresentaram, são capitais, vejam bem como elas contrastam com os dados que vimos anteriormente. Também não há realizações como consoante
para palavras como calção, né? Não tem realização em Curitiba, não houve nos dados do Atlas Linguístico do Brasil analisados por Pinho e Margotti, não houve realização calção, digamos, se esse vocábulo tiver aparecido, e também em Florianópolis não, mas em Porto Alegre nós temos 8 realizações da lateral alveolar e 8 realizações da lateral velarizada. No entanto, 71 realizações da lateral como semivogal U, ou seja, de vocalização. Então, para as capitais que têm dados de falantes de escolaridade de nível superior e de escolaridade básica até a 7ª série, nós temos sempre, né, contando todos esses falantes, o predomínio da vocalização da lateral, sendo que Porto Alegre foi a capital onde ainda apareceram dados de realização lateral para esse fonema. Realização consonantal, de fato, para esse fonema, e consonantal como lateral, não como rótico. Estão aqui, né, as realizações de quando esse fonema é pronunciado como um rótico, tá? Então, vejam que 87,81% dos dados são de vocalização nas suas realizações, né? Essas realizações, em 87% dos casos, quase 88% dos casos, são de vocalização da lateral, ao passo que as demais realizações são minoritárias. E as realizações como laterais não chegam a 1%. O apagamento, 7%, mas as realizações como lateral não chegam a 1%. Esse é um quadro de mudança linguística. Nós saímos de uma realização preferencial para outra realização preferencial. Essas duas realizações, né, preferenciais para esse fonema, para essa realização aqui. Então, isso, de fato, configura um quadro de mudança. Agora, dizer que nós temos ali uma consoante fonologicamente ainda como lateral é uma escolha. Ou nós usamos a forma mais antiga como representação para o fonema, ou usamos a forma mais nova como representação para o fonema. Eu estou fazendo a escolha pela forma mais antiga. Vou aproveitar para mostrar e incentivá-los a ler, né, o estudo que está aqui posto num artigo de Pinho e Margotti, a variação da lateral pós-vocálica. Acho que a outra vista de tela estava melhor, né? Vou deixar assim mesmo. A variação da lateral pós-vocálica lê no português do Brasil. Então, vejam que acho interessante os autores atentarem para o fato de que esse fenômeno não é novo na história do português. Nós já temos esse fenômeno, inclusive, vindo do latim, né? Então, olha aqui o que eles dizem. A transformação do lê em U é algo relativamente comum nas línguas, principalmente nas neolatinas. Já no latim vulgar, podemos observar a passagem de lê para U, como é possível atestar nos vocábulos poupar, de palpare, e outro, de alterum. E sobre a mudança propriamente dita, se fala da relevância do fator idade, né? Por que temos a certeza de que esse é um caso de mudança linguística? Porque os mais novos estão optando pela forma nova, pela forma vocalizada, e os mais velhos se mantêm nas regiões em que ainda é usada, né? A consoante lateral é usada na fala dos mais velhos. O que acontecerá? Os mais novos, né, os mais velhos morrerão, os mais novos que já usam a semivogal no lugar da lateral, quando se tornarem velhos, continuarão usando essa semivogal, é o que os estudos mostram, né? Eles mantêm esse uso durante a vida, em todas as fases da sua vida, e os seus filhos aprenderão a forma mais nova como sendo a realização da lateral. A forma mais nova é a semivogal U.
E aí, na medida em que isso acontecer com todas as populações, nós teremos a substituição de fato de uma forma pela outra. Então, cita-se aqui esse estudo, né, que mostra como falantes de 20 a 40 anos têm um percentual de 51% da variante vocalizada e falantes de 41 a 55 anos já têm um percentual menor, 37%. Os da faixa mais adiantada, mais velha do que a primeira faixa, vocalizam menos a lateral. Também cita-se o estudo de Hora, de Dermeval da Hora, de 2006, né, que também mostra o peso do fator faixa etária. Enfim, está aqui, inclusive os autores mostram as regras, né, fonológicas, como que fonologicamente um lê passa a ser pronunciado como uma vogal, né? E aí os autores descrevem também a passagem em termos de traços distintivos, como se dá a passagem de lê para a e depois para u, né? Essa síntese evolutiva do fonema, e mostrando os traços distintivos, como se modificam, etc. Então, recomendo a vocês que façam a leitura do artigo, porque é muito estudo, é muita análise de dados para produzir essas figuras, né, que depois nós podemos mostrar a vocês, figuras que sintetizam o que acontece no português brasileiro. Aqui sintetiza o que acontece com vários grupos étnicos nas áreas rurais do sul do país, e isso aqui envolve muita gente recolhendo dados, muita gente indo a campo, muita gente analisando dados para depois nós termos uma carta linguística que tem tantas informações para nós. Isso é pesquisa, isso é ciência dentro da linguística. Da mesma forma, essa tabela tão simples reúne um conhecimento, um planejamento que começou em 1996, quando o Atlas Linguístico do Brasil começou de fato a ser pensado por uma série de pesquisadores que se reuniram de universidades de todo o país, né, de todo o país, digamos agora sim, né, de quase todo o país, mas de 5 ou 6 universidades, então, à época, né, de universidades brasileiras, que se reuniram em 96 para começar a desenhar o que seria o Atlas Linguístico do país. Então, essa tabela é um dos resultados colhidos de trabalhos de 1996 até 2014, quando esse Atlas, com os resultados das capitais, as cartas referentes às capitais, foi publicado. Isso envolveu muito dinheiro, muito auxílio da CAPES, do CNPq, de várias agências de pesquisa, e eu faço questão de dizer isso a vocês para que a gente dê todos os créditos, né? Eu sou pesquisadora do Atlas Linguístico do Brasil também, todos os créditos aos nossos cientistas de todas as áreas e, no meu caso, as áreas de humanas também, né? Viva a ciência nesse momento em que temos vacina para o Covid, e isso é um marco muito importante para nós, né? Então, parabéns a todos os cientistas, parabéns aos meus colegas e aos meus alunos, são todos pesquisadores, né? Aos colegas da área de humanas, da área de exatas, da área de biomédicas, de todas as áreas, e aos alunos que resolveram, em entrando na universidade, fazer parte conosco dessa grande tarefa que é descrever o português brasileiro. Então, vamos ver a quantas anda na nossa descrição aqui a distribuição das consoantes conforme o seu posicionamento na sílaba. Em Onset, por hora, nós temos 6 consoantes oclusivas, ou seja, todas as oclusivas, podendo abrir sílaba, 6 fricativas, ou seja, todas as fricativas, podendo abrir sílaba, 3 consoantes nasais, ou seja, todas as nasais podem estar em posição de onset, e as 2 laterais também em posição de onset. Então, todas as consoantes que nós vimos até agora com capacidade distintiva no português se mostram
com essa capacidade na posição do onset silábico. Em posição de coda, esse quadro sofre uma redução bastante grande. Nós temos aqui apenas 3 elementos: um arquifonema sibilante, que reúne as 4 fricativas não labiais, um arquifonema nasal, que reúne 2 consoantes nasais, e a lateral lê, sobre a qual eu acabei de falar para vocês. Então, meus amigos, até a próxima aula. Um grande prazer estar com todos e até lá!